Isso aí foi após negociações com o buffet, foi um brinde. Quem que sugeriu? Alguém sugeriu ou o buffet fez aí? Não, agradar? o buffet sempre faz, né? Nós conhecemos o buffet na inauguração de um condomínio, no qual eu sou síndico, inclusive. E nós gostamos tanto do trabalho, e o buffet foi muito prestativo, gostamos do trabalho dele, e nós convidamos o buffet para fazer o evento do segundo encontro de síndicos. Excelente, parabéns. E aí ficou a história da melancia. E agora? Vamos ou não vamos fazer a melancia? Tem um custo, né? Tem um custo. É um trabalho artesanal. Exatamente, é um trabalho totalmente artesanal e isso tinha um custo. E a gente tinha que ter, né, os patrocinadores para bancar todos esses custos do evento. E imagino que para fazer essa conseguimos... melancia assim demorou, hein? Eu imagino aí que levou horas de trabalho, Isidoro. Levou horas de trabalho. Mas ficou bonito. Ficou um trabalho muito bem feito. E chama atenção. Chama atenção. Chama atenção. Bonito. Agora, uma outra coisa bonita também que eu vi foi isso aqui. Ó. Infelizmente, eu não estava lá, não pude saborear nada disso, né? E ninguém trouxe para mim. Olha, Isidoro, estava muito bom, viu? Estava muito bom. Esse pessoal do buffet trabalha muito bem. Trouxeram coisas aí muito, muito gostosas. Tenho certeza que os síndicos que estiveram presentes saíram muito satisfeitos de lá. Legal. Deixa eu mostrar então aqui a imagem que eu falei aqui antes do Dr. Vander, que é a imagem do nosso amigo, o Márcio Hatkorski. Agora falei certo. Falou certo. Falou certo e falou bonito. O Márcio, ele é palestrante, esteve lá, como esteve também no primeiro encontro, ano passado, né? Falou muito bem. Aliás, eu tenho aqui alguns vídeos, se quiser comentar um pouquinho antes da gente colocar o vídeo da fala do Márcio. O Márcio, ele foi para falar especificamente sobre o condômino antissocial, né? Inclusive, no começo, a doutora Thelma deu uma palavra ali para a abertura do evento e eu em seguida também falei com todos os presentes. E eu até brinquei, né? Porque o assunto condômino antissocial estava tão forte, tão presente naquela semana. Parece que foi combinado aquele acontecimento lá. Exato. Então eu falei para todos os presentes, né? Que o carinha lá, né? A situação do blogueiro lá, enfim, que foi ameaçado até com uma faca na porta do apartamento dele, né? Um absurdo, hein? Um absurdo, totalmente absurdo. E eu garanti para todos os participantes que aquilo não foi combinado para que o nosso evento fizesse sucesso, né? Foi realmente um acaso, ou eu vou dizer que nem foi um acaso, Isidoro. Isso acontece, na verdade, quase que diariamente. Muito comum. É que ele era um blogueiro, então destacou, era negro, né? Então teve toda uma situação ali que virou mídia, né? Foi aí para as mídias. E que bom que virou mídia, né? Porque a gente está tratando desse assunto, né? Porque se não vai para a mídia, não aparece o problema e a gente não discute. Exatamente. E como nós falamos aqui, é muito, mas muito comum. É como dizem, né? No Brasil existe o racismo velado. Exato. Racismo velado. E foi um caso típico, né? E foi interessante também, porque pelo que eu entendi ali, pelo que eu acompanhei até o momento, a pessoa ou já foi expulsa do condomínio, mesmo sendo proprietária, né? Porque existe essa discussão, Isidoro, que o direito de propriedade é soberano, acima de qualquer coisa, né? E não é verdade, né? Não é bem assim. Então não é porque ele é proprietário que ele vai deixar de ser, quer dizer, ele vai deixar de usufruir da sua propriedade. Então é bom, foi muito bom que aconteceu isso e podem ver aí que situações como essas, a pessoa sim pode ser expulsa do local onde mora, né? da sua Seu própria próprio casa. apartamento. Exatamente. O Márcio deixou um vídeo pra gente também, vamos ver? Vamos lá. Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos acabando agora, quase meia-noite, o evento da TLS para os síndicos aqui do ABC, foi um sucesso. Falamos aqui sobre condomínio antissocial, falamos sobre a vida, contamos fofoca, enfim, uma noite deliciosa. Parabéns para o pessoal da TLS.
por juntar tanta gente boa aqui nesse auditório hoje. Foi uma honra, valeu. É isso aí, Márcio Hatkorski, presente lá no segundo encontro de síndicos da Fundação, realizado pela TLS. Uma curiosidade, Isidoro, antes de você... O Isidoro vai passar para nós aqui daqui a pouco um trecho da palestra do Márcio Hatkorski, mas uma curiosidade muito interessante dele, você já ouviu falar do Madame Satã? Um bar? Já. Uhum. Pois é. Madame Satã. O Márcio, ele é um dos sócios do Madame Satã. Que legal, hein? Inclusive, ele ofereceu no final do evento aí o sorteio de um open bar. Opa! Para você me colocou lá também no sorteio? Não? Foi só para os síndicos, né, Isidoro? Somente para os síndicos presentes. Ele ofereceu um open bar. Aliás, o ano passado, Isidoro, ele fez uma surpresa que ele convidou no dia do síndico, né, dia 30 de novembro. Ele convidou num evento que os síndicos que quisessem participar de uma homenagem que ele faria no Madame Satã estariam convidados, pois ele pagou, né? Ninguém pagou, aliás, ninguém pagou. Tudo free? Tudo free. Todos que apresentaram lá, que comprovaram que eram síndicos, passaram... Radialista não tem vez, não? Falei para você já ser síndico aqui do Centro Comercial do Carmo, Isidoro. Vamos combinar isso aí para que você se torne síndico e aí você participa desse sorteio. Ô, Márcio, me chama aí. Porra, tudo free lá, Madame Satã, tudo de graça. Pois é. Me chama que eu vou. Então o Márcio aí, ele é um dos sócios do Madame Satã, entre outras coisas que ele tem, de uma empresa de segurança também, que esteve até presente também no evento. E uma coisa que ele deixou já anunciado nesse evento é que a TLS fará um novo evento com ele, exclusivamente com ele, falando dos 10 maiores assuntos que são polêmicos em condomínio. Dentre eles, por exemplo, o Airbnb, né? Então já está programado isso, talvez aí para janeiro, fevereiro, deixar passar aí o final do ano, mas ele já se prontificou a fazer um evento com a TLS falando dos 10 assuntos tops hoje em condomínios. Isso é muito importante. Você falou do Airbnb. Para quem não sabe, o que é o Airbnb? O proprietário aluga o apartamento ali para um outro desconhecido que não sabe nada sobre aquele lugar, aquele condomínio, aquelas regras. Veja, uma locação hoje de um apartamento você faz por 24 meses, 36 meses, enfim. Você fecha um contrato de período de longa durabilidade, né? E aí você... Uma locação normal, né? Uma locação normal duraria aí pelo menos 12 meses. Pelo menos, E aí esse contrato vai para o síndico saber fazer uma análise. Nem análise, né? Não é bem análise, porque o síndico, quem aluga é o proprietário, mas o síndico precisa saber quem está entrando no condomínio. Então ele recebe uma cópia desse contrato, até para ele fazer registro dessas pessoas na portaria, se tiver biometria, fazer a biometria dessas pessoas, né? Mas dentro daquele período determinado da locação. O Airbnb não. É uma locação rápida. Períodos de dias, uma semana, enfim. E aí, o que acontece? Quase que nem pega ali o CPF, nem o RG desse cara que está alugando. Então, exatamente. Como é que funciona a segurança? Como fica a segurança do condomínio no caso de um Airbnb? E aí vem de novo aquele status, né? Aquela situação do direito de propriedade. Então, se eu sou proprietário, eu posso alugar para quem eu quiser e não importa. Mas importa sim, importa a segurança do condomínio. Então, é um assunto polêmico que, no meu entender, já deveria até se tornar lei, mas acho que isso ainda está em discussão. Mas é um perigo, porque o Airbnb é locação temporária. Se é locação temporária, ficam aquelas polêmicas, como fica a segurança do condomínio, o condomínio não sabe quem está entrando, essa pessoa tem direito a usar as áreas comuns do condomínio, né? Se ela vai usar, por exemplo, a academia, porque a gente sabe, a gente tem muita história de locador que não está nem aí, locatário, né, aliás, que não está nem aí para os locais
né, as áreas comuns, muito menos para apartamento, né? Esse locatário de um ano, né? Não do Airbnb. Se às vezes esse daí de um ano, já não do se contrato preocupa. de um ano, já não se preocupa, imagina alguém que alugou ali pelo formato do Airbnb. Exato. Então, ele pode causar transtornos para o condomínio, e o condomínio vai cobrar de quem ou vai falar com quem, né? Então, é um assunto bastante polêmico, e foi um dos que o Márcio se propôs a falar num novo evento aí, em breve, para o comecinho do ano que vem, falar dos 10 problemas tops de condomínios. É isso aí. Seja bem-vindo, então, é importante. Se, de repente, a gente consegue trazer o Márcio aqui também, seria muito interessante aqui na rádio, né, para falar um pouco sobre esses 10 problemas a serem discutidos aí em condomínio. É de muita importância, viu, Vanderlei? Ele até comentou quais são os 10, não vou me recordar, né? Mas esse eu acredito que seja um dos principais, né? Sim, sem dúvida, é um dos principais. O condômino, esse que a gente está falando aí, né? Antissocial? O antissocial também é um tema bastante polêmico. Então, são os 10 tops aí que ele se propôs a fazer com os síndicos aqui da região da ABC aí para o começo do ano. Aliás, sobre a palestra do condomínio antissocial, tem um trechinho aqui da palavra do Márcio. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ver, né? Falar foi condomínio antissocial. Aí eu e o pessoal da TLS combinamos com aquela moça para xingar o cara. Vocês viram o vídeo da moça que xingou o cara, que foi racista? Vocês viram que absurdo, gente? É o desenho típico do morador antissocial. Então, a minha palestra hoje aqui sobre condomínio antissocial vai ser a coisa mais fácil do mundo, porque todo mundo viu o vídeo da mulher xingando o cara, não querendo subir no mesmo elevador que ele. O filho da mulher com uma faca na porta do apartamento do cara, ameaçando. É um retrato típico do condomínio antissocial. Mas, antes de falar desse caso, quem aqui é síndico, por favor? Todo mundo, praticamente, né? Quem já se deparou com um morador sociopata ou de comportamento antissocial? Metade, mais de metade. E eu já me deparei. Vou contar a história para vocês, recente. O que vocês fizeram nesse caso? Como é que você aborda um cara desse? Como é que você conversa com ele? Como é que você dá uma providência jurídica face a um sociopata, a um maluco? E tudo isso começa pelo ambiente social. A gente está num ambiente social mais agressivo e, naturalmente, a gente tem mais pessoas com comportamento antissocial. Eu trabalho com condomínio há 30 anos. Antigamente era raro ver um caso assim. Agora é muito comum. Toda hora tem um caso de comportamento antissocial. E a gente começa a tratar esse tema pela lei, que é muito mal elaborada. A nossa lei é muito ruim, é muito mal escrita, é muito mal redigida. Então, a gente tem um Código Civil que, em algum momento lá no Código, diz assim: o morador antissocial poderá ser multado em até 5 vezes o valor do condomínio. Mas a lei não define quem é o antissocial. Então, a lei fala, mas ela deixa para o nosso crivo, para a nossa interpretação, dizer o que é o antissocial. Então, a gente precisa achar uma definição. Qual a definição que eu achei? O condomínio antissocial é aquele que habitualmente atrapalha o convívio harmonioso de uma coletividade. Esse é o antissocial. É o conceito mais simplório, né? O conceito mais fácil da gente compreender. E aí, a mesma lei diz o seguinte, que o condômino com reiterado comportamento antissocial, ele pode ser multado em até 10 vezes o valor do condomínio. Bacana, você mexe no bolso do cara. Só que essa mesma lei diz o seguinte, que para você aplicar essa multa de 10 cotas de condomínio, tem que ter uma assembleia com pauta específica e com quórum qualificado de 3/4 dos proprietários. Então, quem aqui é síndico de um condomínio com 200 apartamentos, para dar uma multa no antissocial, pelo que está na lei, você tem que ter uma assembleia com 150 condôminos dos 200 votando a favor da multa.
nunca ninguém vai conseguir aplicar uma multa. Então, a lei é letra morta, não serve para nada. Primeira coisa que eu sempre orientei meus clientes e faço isso nos pets que eu cuido: descumpram a lei. Tranquilamente, eu aplico multa de 10 cotas de condomínio sem assembleia. Ou com assembleia com maioria simples. Condomínio com 200 apartamentos, tem 20 pessoas na assembleia, se 11 votaram pela aplicação da multa, eu meto a multa no cara, que ele mereceu, óbvio. Deixa ele ir para o judiciário e tentar cancelar a multa. Não eu vou ter o trabalho para pegar 3 quartos. Ele vai ter o trabalho para cancelar a multa. Sabe o que ele vai ter que fazer? Ô, seu juiz, tudo bem? Olha, eu sou o Zé, eu xingo todo mundo, eu maltrato meus vizinhos, eu me porto mal, mas eu tomei uma multa que não tinha o quórum qualificado, o senhor, por favor, cancela a minha multa. Eu duvido que o juiz vai cancelar. Eu duvido. Juiz, hoje, não é como há 15 anos atrás. Há 15, 20 anos atrás, juiz morava em casa. Ele não tinha nem ideia o que era a vida cotidiana de um condomínio. Ele morava numa mansão na rua. Aí, por conta de segurança, os juízes foram todos morar em prédio. Ele sabe do que a gente está falando. E aí a gente teve uma evolução incrível nas decisões judiciais. Porque o juiz mora no prédio, ele sabe o que é conviver com um maluco do lado. Então, os juízes têm dado decisões muito mais modernas, muito mais atualizadas, porque juiz hoje leva em conta razoabilidade, bom senso, usos e costumes, legislação comparada com outros países, e ele deixa um pouquinho de lado a letra fria da nossa lei, que é uma lei ruim,